A paz do Senhor Jesus. Se você que está aqui conosco tiver uma Bíblia, eu queria que de pé todos aqui na igreja pegassem as vossas Bíblias e abrissem no Evangelho de João. Você que está em casa ou está em qualquer lugar assistindo a essa ministração, eu queria pedir que você, se tiver uma Bíblia aí com você, pegue-a por favor e também abra no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Nós queremos trazer uma palavra de Deus para os nossos corações nesse texto. Estamos transmitindo diretamente de Coroatá, em um povoado, ou por que não dizer, em uma parte, um bairro que se chama aqui Vila Maranhense. Para nós é muito bom rever os nossos irmãos aqui em Coroatá. E nós somos recebidos aqui de uma maneira muito singular. Por isso somos gratos a Deus pela vida dos senhores e das senhoras, da família da irmã Fofa que cedeu a casa, abriu ali a porta da casa para fazer toda a alimentação. Nós somos gratos a Deus pelas vossas vidas, só mesmo Deus para poder recompensar. E eles, incansavelmente, às vezes que estamos aqui, estão sempre preocupados. Hoje foi feito o batismo em águas de 6 vidas aqui que morreram para o mundo e renasceram para Cristo. Glória seja dada ao nome do Eterno. E foi maravilhoso, nós sentimos muito a glória de Deus ali. Tinha irmãos que eu abraçava ali que a gente não conseguia se conter, a gente chorava porque sentia a alegria de ver alguém que tomou a decisão correta, que é de se batizar. Mas eu quero ler o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo de número 16. Assim como também o que diz no versículo de número 36. Versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 36 diz assim: todo aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Tome assento aí, dando glória a Deus em nome de Jesus. Preste atenção no que nós iremos nesta noite estar ministrando a todos aqueles que estão nos ouvindo, tanto aqui na igreja como em vários locais aonde essa mensagem irá alcançar. Quantos querem entender ou em parte compreender o amor de Deus? Levante a sua mão comigo e diga glória a Deus. Nós temos uma necessidade tremenda de entender esse sentimento de Deus, e eu quero falar nessa noite sobre esse amor, sobre o amor de Deus, compreender esse amor, a magnitude desse amor. Eu quero com vocês nessa noite, e peço aos senhores que os senhores possam, em nome de Jesus, prestar atenção em tudo aquilo que nós iremos fazer, porque eu quero falar aos senhores sobre esse amor divino que se manifesta através de Jesus. E para que nós possamos entender o amor de Deus, eu quero contar aos senhores uma história que está nesse texto. Você pode até diminuir, Valmilson, esse estéreo, ou tirar ele para mim aqui, porque ele me atrapalha bastante. E se puder, cancela isso aí, que eu quero é pregar a palavra, não tem problema. Pronto, cancela. Quantos querem ouvir a palavra aqui? Então vamos para a palavra. A Bíblia diz que existia um homem chamado Nicodemos. Ele era um homem extremamente sábio, era um homem que estudava a palavra, era um homem que conhecia as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, quando se refere a ele, se refere como um homem que tinha autoridade, que diante, naquela época, da igreja da época, era um homem de influência. Por ele ter o cargo que ele exercia naquela igreja da época, por assim dizer, ele era um homem que tinha um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Mas ele ouviu falar de um homem chamado Jesus, que por onde ele passava, as vidas eram transformadas, os endemoniados eram libertos, os doentes eram curados, as vidas eram impactadas através daquilo que ele ensinava, através daquilo que ele ministrava. E ele quis conhecer quem era este homem. Diz a Bíblia que
que na madrugada de uma noite, ele vai até o local aonde Jesus está hospedado. E chama Jesus já de madrugada, talvez por vergonha de ter que admitir que, dada a autoridade, dado a capacidade, dado o conhecimento que ele tinha, ainda iria procurar um jovem que naquela época tinha 30 e poucos anos. E ele sendo já um senhor, porque para fazer parte do sinédrio naquela época, ele tinha que ter uma certa idade, ele já era um homem idoso e profundamente conhecedor das Sagradas Escrituras. Talvez ele tivesse vergonha de ter que admitir que iria procurar conhecimento, que por onde passava transformava as vidas. É por isso foi procurar Jesus de madrugada. Diz a Bíblia, com Jesus, ele começa a conversar com Jesus, e ele começa a dizer assim a Jesus: olhe para mim. Ele olha para Jesus, naquela madrugada de Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz assim: é necessário que você nasça de novo. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, eu já sou um senhor de idade, eu já estou velho, como posso eu entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? Isso não é possível, eu não posso fazer isso. Jesus disse: não, o que nasceu da carne não voltará a nascer novamente. Eu estou falando que você precisa nascer do Espírito, aleluia. Nascer de quem já nasceu do Espírito aqui da glória, oh aleluia. Então Jesus começa um diálogo com Nicodemos, um homem de uma estatura e de uma sabedoria tremenda naquela época, respeitadíssimo, mas que quando chegou diante de Jesus, viu que todo o conhecimento que ele tinha não era nada, porque a fonte de conhecimento de Deus estava encarnada em Cristo Jesus, estava diante dele, e Jesus começa a conversar com ele e começa a explicar para ele sobre o amor de Deus. E diz a Bíblia Sagrada, meu irmão e minha irmã, que em um dado momento da conversa, Jesus olha para ele e diz assim: eu vou te explicar o que é o amor de Deus, eu vou te ensinar o que é o amor de Deus. Nicodemos olha para ele, atento, e diz: me explica, me fala que amor é esse. Jesus disse assim: olha, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero, focando neste texto, falar de algumas lições que eu aprendo quando olho para este texto. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Olhe para cá, querido. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a Bíblia até está tentando nos ensinar que Jesus, quando amou a humanidade, ele amou em todos os continentes, em todos os locais. Olhe para mim. O amor de Deus não veio apenas para quem é rico, para quem é bonito, para quem é famoso, para quem é poderoso. O amor de Deus, esquecimento, que estão muitas vezes escondidos numa selva, que são desconhecidos, que não tem nada, que não podem oferecer nada, que não são famosos, que não são ricos, que são desconhecidos nesta terra, mas que são lembrados diante de Deus no céu de glória. O amor de Deus, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, quando a Bíblia fala isso, ele está tentando dizer: o amor de Deus atinge todos os povos, todos os continentes, todos os países, todos os estados, todas as cidades, todos os povoados, aonde existia uma vida nesta terra. O amor de Deus alcança esta vida, o amor de Deus é derramado sobre essa vida, e por isso nós podemos exaltar esse amor. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo e que amou de uma tal maneira. Olhe para cá. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, ele está dizendo assim: olha, a profundidade do amor de Deus nós não conseguimos compreender. Nós não temos a capacidade de dimensionar o amor e a grandeza deste amor que Deus derrama sobre a humanidade.
Então a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de uma tal maneira, como que quem dissesse assim: olhe, o amor de Deus você não tem capacidade de compreender. Por que, pastor, não temos? Porque Deus ama pessoas que eu e você jamais aceitaríamos, talvez nem conviver conosco. Será que você é capaz de amar um estrupador? Será que você é capaz de amar um assassino? Será que você é capaz de amar aquele que lhe fez mal? Será que você seria capaz de amar pessoas como a gente vê no mundo islâmico, que cortam gargantas de cristãos? Será que você é capaz de amar aquele que matou uma criança, aquele que matou um pai? Será que você é capaz de amar aquele que encheu a cara, pegou um carro inocentes? Será que você é capaz de amar aquele que agrediu uma mulher de forma horrenda a ponto dela morrer? O ser humano não é capaz de amar quando nós vemos coisas terríveis acontecerem através de seres humanos. Mas olhe para cá e aprenda uma lição nesta noite. Quando Jesus disse assim: Deus amou o mundo de uma tal maneira, ele estava dizendo assim: o amor de Deus alcança o mais vil pecador desta terra. Esse amor alcançou você que está aqui sentado, alcançou você que está aqui sentada, alcançou você que está do outro lado, não porque merecíamos, porque o amor de Deus é grande e poderoso. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, Jesus estava tentando dizer a Nicodemos: Nicodemos, você é incapaz de entender o amor do meu Pai. Ele estava dizendo assim: o amor do meu Pai é tão grandioso que ele atravessa as fronteiras da maldade e abraça o mais vil pecador nesta terra. Olhe para cá, eu estou diante de pessoas que um dia se drogavam. Eu estou diante de pessoas, talvez me assistindo, que um dia assassinaram ou praticaram coisas terríveis. E escute o que eu vou lhe dizer: mesmo você sendo o mais terrível pecador desta terra, o amor de Deus alcança a tua alma. Quantos podem exaltar a este amor? Jesus continua falando da grandeza desse amor. Mas eu quero perguntar a você: quem aqui experimentou deste amor? Levante a mão comigo. Quem aí fora daqui da igreja experimentou esse amor? Valmilson, você já experimentou desse amor? Não existe nada igual a ele. Olhe para cá, é por isso que eu não acredito de forma nenhuma quando alguém diz assim: aceitei Jesus e me desviei. Quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu estava desviado ou eu estou desviado, eu pergunto: você conheceu o amor de Deus? Ah, eu conheci. Eu digo: não conheceu. Você experimentou do amor de Deus? Não, não experimentou. Porque quando você experimenta do amor de Deus, nada mais você deseja a não ser andar na presença dele, caminhar na presença dele, estar diante dele, caminhar com ele, porque o amor de Deus é tremendamente grande e suficiente para nos preencher. É por isso que alguns de nós, quando experimentamos deste amor, nós não queremos mais outra coisa a não ser servir a Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que Deus dá provas desse amor. E sabe o que a Bíblia fala? Jesus está diante de Nicodemos e diz assim: o amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olhe para cá. Talvez você pudesse me perguntar assim: pastor, será que Deus me ama? Quem já fez essa pergunta a si mesmo assim? Será que Deus me ama? Levanta assim a mão comigo. Quantas vezes eu não me perguntei? Quando eu estava no mundo das drogas, quando eu estava no mundo cometendo coisas das quais eu tenho vergonha de falar, quantas vezes crentes vinham me evangelizar? Quantas vezes crentes vinham falar de Jesus para mim, Valmir? E eu olhava para eles assim: mas Deus não pode me amar. Você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe as maldades que eu já fiz. Então Deus não pode me amar.
E eles tentavam me explicar a grandeza desse amor, mas quando eu conheci esse texto, eu comecei a entender que Deus me amou de uma tal maneira, amou você de uma tal maneira, que para provar que Ele te amava, para dar provas de que Ele te amava como você é, Ele deu o único filho que Ele tinha, por amor a mim e a você. Há 2000 anos atrás, nós vimos um homem que foi espancado. Escute aqui. A Bíblia diz que prenderam Jesus. A Bíblia diz que colocaram sobre ele algo que cobrisse o rosto, como que um pano de saco. E com a mão fechada, eles davam socos em Jesus. Eles batiam no rosto. Cada soco que Jesus pegou desfigurava o rosto dele. Quem aqui já viu uma briga de dois homens violentos? Levanta a mão comigo assim. Já viram? Já viram? Você já percebeu que quando eles estão brigando, que eles acabam a briga, o rosto deles está desfigurado, o nariz está para um lado, o rosto está inchado, os olhos estão esbugalhados, sangue para todo lado. Fizeram isso com Jesus. Colocaram-lhe um saco, bateram de socos nele e diziam assim: fala aí, Jesus, quem foi que fez isso? Você quer prova de que Deus te ama? Você quer uma prova de que Deus te ama do jeito que você é, pecador como eu e você somos, mas o amor de Deus é grande a ponto de Deus enviar o Filho dele para sofrer por nós. Olha só, prendem Jesus, levam ele para ser acusado, esbofeteiam o rosto dele, não se contentando com isso, chicotearam ele. Naquela época, quando o romano ia chicotear alguém, eles usavam uma espécie de chicote que na ponta tinha 3 fagulhas de osso de animal, aonde batia no ser humano, que quando o camarada puxava o chicote, vinha o pedaço da pele. E essas coisas das quais eu estou falando, que a Bíblia relata, são provas do amor de Deus. Porque olhe para cá, quem tem filho aqui na igreja? Você tem filho? Se você estiver passando na rua e alguém estiver batendo nele, você vai fazer o quê? Você vai dizer assim, bate? Você vai dizer assim, bate mais, está batendo pouco. O que você vai fazer? Eu já chego dando voadora. Já chego dando uma voadora no camarada. Vai bater no filho do cão, não do meu. É assim ou não é? Porque é seu filho, você vai defender ele. Ainda que ele esteja errado, você se mete na briga. Às vezes você apanha por causa dele. É assim ou não é? Mas olhe para mim. Jesus foi preso, Jesus foi espancado, Jesus foi chicoteado. Não se contentando com isso, ele foi condenado. Levaram ele, colocaram ele numa cruz, prenderam os seus pés com pregos que atravessaram as suas mãos. O livro de Salmos diz que pregos atravessaram os pés deles. Ele foi colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. E tudo isso, Deus, lá do céu, o Pai estava olhando. Se eu fosse Deus, na hora que alguém falasse que meu filho era feio, eu soltava só uma bolinha de fogo assim, para fulminar a pessoa. Mas a Bíblia diz que Deus estava olhando o seu filho, o único filho de Deus, o único filho que Deus tinha. Ele viu lá de cima, Deus olhou para Jesus sofrendo por nós. Mas ele sabia, é necessário que alguém pague esse preço, é necessário que alguém cumpra isso, para que eu possa salvar a humanidade. Você quer uma prova de que Deus te ama? A prova de que Deus te ama é que Jesus morreu por mim e por você. Eu não mereço, você não merece. Era eu para pagar aquela chicotada, era você que tinha que estar sendo crucificado, e eu também. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quantos podem dar glória por isto? A Bíblia ainda fala que o amor de Deus, ela não nos deixa perecer. Quem já ouviu falar no inferno aqui? Já? Você acha que o inferno é ruim? Quem acha que o inferno é ruim, levanta a mão assim. Acha que é ruim? É não, meu. Inferno não é ruim não, não diga uma tolice dessa. Ah, se o inferno fosse só ruim, eu ficava tranquilo para ir lá dar uma volta. É só ruim.
O inferno é um lugar inimaginável de dor, de luta, de chama, de consumir a alma. Nada de ruim que você conhece se compara ao inferno. E sabe o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo se levanta, escreve aos Romanos e diz assim: porque todos pecaram, foram afastados de Deus. Olhe para cá, eu e você estávamos condenados a ir para o inferno. Eu e você que está assistindo, nós tínhamos um selo quando nascemos, chamado selo do pecado, que me garantia inferno. Mas sabe o que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele pereça. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eu e você podemos ter a vida eterna. Quantos querem ter vida eterna aqui? Eu nem posso me demorar, porque teremos ceia ainda, e meu horário já se foi. Mas olhe para cá, porque eu quero que você aprenda uma coisa. Quando eu falo que nós precisamos entender o amor de Deus, eu estou dizendo para mim e para você: nada se compara ao que Deus fez por mim e por você. Fique de pé, por favor. Nada se compara ao que Ele fez. Nada se compara ao que Ele fez quando Ele enviou o Filho dEle. Nada se compara ao que Ele fez quando Ele decidiu que o Filho dEle morreria em nosso lugar. Nada se compara, ministério de louvor, que Deus, quando viu o seu filho sendo maltratado por causa minha e sua, Ele poderia ter intervido, mas Ele não interveio. E sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele ama a humanidade, e porque tudo que Ele quer é que a humanidade seja salva. Onde estão os salvos aqui nesta noite? Escute o que eu vou lhe dizer. Nenhum ser humano nasce com Jesus no coração. Você sabia disso? Pastor, eu não acredito nessa doidice. Ah, você não acredita? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11 diz assim: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olhe para cá. Ninguém nasce sendo filho de Deus. Nenhum ser humano nasce com Jesus no coração. É por isso que um dia eu e você vamos ter que dizer para Jesus se quer seguir a Ele ou não. Sabe por quê? Porque quando chegarmos diante daquele grande juiz chamado Deus, Deus vai olhar para você e vai dizer assim: eu dei o meu filho porque eu te amava. Eu dei o meu filho por amor a você. Eu dei o que eu tinha de mais precioso porque eu te amava. Aleluia! E o que você fez com o que eu te dei? E o que foi que você fez com aquilo que eu te dei? Porque eu te dei o meu melhor. Eu te dei o meu filho. Eu dei a você a oportunidade de ser salvo e morar comigo na glória. E o que foi que você fez com o que eu te dei? Eu quero terminar essa mensagem dizendo a você: nós precisamos entender a grandeza desse amor. Nós precisamos compreender a grandeza desse amor. Sabe por quê? Porque urgentemente a humanidade precisa se voltar para Deus. A humanidade precisa olhar para cima e dizer: existe um Deus que me ama. Aleluia. E este Deus me deu provas deste amor quando enviou o filho dele para morrer por mim. Vem cá, pastor Fábio. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que Deus em Cristo olhe para mim, te dê o maior bem que Ele pôde oferecer à humanidade. O amor dele foi derramado naquela cruz, quando Jesus derramou o seu sangue. O amor dele foi entregue a você, quando Jesus foi entregue pelos nossos pecados. O amor dele foi manifesto para você, quando você não merecendo, quando eu e você não merecendo, recebemos de graça. Porque o que Deus tem para nós é um amor incomparável, incondicional, e que quer que todos nós conheçamos. Quem conhece o amor de Deus, levanta a mão e diga glória. Você conhece? E se você não conhece esse amor,
Eu quero lhe convidar a entregar essa vida. Esse amor é o amor de Deus. Um dia nós estaremos diante dele, e naquele grande dia ele apresentará o seu filho e dirá a Jesus: Jesus, mostra as marcas que tu carregas até hoje. Mesmo com o corpo glorificado no céu, tu carregas as marcas daquela cruz. Mostra a eles o que o meu amor fez em você. O amor de Deus permitiu que Jesus fosse condenado por nós, julgado por nós. Então, se você estiver me ouvindo aqui ou aí, quiser entregar sua vida a Jesus nessa hora, eu quero lhe convidar a entregar a sua vida a Ele.